a Expo Católica, agora que está aqui num lugar diferente, a gente invadiu o estúdio do Santo Flow, o podcast mais famoso da internet, para a gente inverter um pouco os papéis aqui e conversar um pouco com o Guto Azevedo. Guto, seja bem-vindo à Expo Católica, obrigada por nos receber aqui no seu cantinho, no espaço que vocês prepararam para a Expo Católica 2025. A alegria é toda minha, a Expo Católica eu já sinto que é minha casa, eu sou muito feliz todos os anos quando vai se aproximando a Expo Católica. E receber vocês aqui é motivo de muita alegria, porque a gente se prepara o ano inteiro, faz a expectativa, divulga que está aqui, mas respirar tudo isso que está acontecendo aqui nesse lugar é algo extraordinário. E eu tenho certeza que esse ano a maior Expo Católica da história, tenho certeza absoluta, e os números demonstram isso, e muito feliz de participar também desse momento da Expo Católica aí, que hoje a gente pode dizer que viveu um marco de recorde em todos os sentidos, de público, de lojas, de expositores, e eu estou muito feliz de fazer parte de tudo isso também. E a gente quis vir aqui justamente para mostrar para o público da Expo Católica a variedade de coisas que acontecem. Porque às vezes as pessoas não imaginam que dentro da Expo Católica tem um estúdio de podcast, por exemplo. Verdade. Né? E aí eu queria conversar um pouco com você que está acostumado, né, a conversar, trazer tantas pessoas importantes, tantos nomes importantes para a igreja. Sim. Quem é o Guto? Como começou essa história do Guto, a trajetória do Guto de fé? Então, eu sempre fui da igreja, né? Sempre estive próximo à igreja desde pequenininho. Eu estudei num colégio de freira que fazia muito evento católico, levava muitos pregadores, inclusive pregadores na época da Canção Nova, quando ali estava início da Canção Nova, ali das missões da Canção Nova, Padre Léo, Dunga, Padre Jonas, Flavinho, essas pessoas iam no meu colégio. Então eu fui crescendo sempre em berço católico, até que me mudei para outra cidade, saí de Recife para Juazeiro do Norte, no Ceará, e ali conduzi e vivi toda a minha história, a minha vida já de adolescente, vida adulta. E logo cedo entrei no rádio, com 14 anos de idade. Então a comunicação sempre esteve presente na minha vida, na minha história. E pela graça de Deus, sempre uma comunicação católica, uma comunicação próxima à igreja. Então ali eu vivia, trabalhava no rádio, e era uma rádio católica, até que depois as coisas foram caminhando e hoje chegou a ter o Santo Flow. Mas o início de tudo, graças a Deus, eu tive a grande bênção de nascer num lar católico, de viver a minha vida desde jovem dentro da igreja. A realidade de igreja é algo inseparável para a realidade da minha vida, e pode-se falar que o início da minha trajetória se dá dessa forma, de alguém que respira o que é igreja, e todo o trabalho que faz sempre esteve ligado à igreja desde cedo. Mas dentro desse caminhar, você já pensou em algum momento assim que você estava produzindo muito conteúdo e orando pouco? Porque às vezes acontece, a gente às vezes entra num automático, né? Por mais que seja o católico, que a gente esteja ali inserido no meio, às vezes a gente vai perdendo um pouco e vai ali naquele automático e deixa de olhar para a nossa própria espiritualidade. Você já teve esse momento? Sim, o ativismo daquilo que a gente faz é realmente uma tentação, é uma possibilidade, é algo que nós podemos cair, sim. A gente precisa ter muito cuidado, né? Primeiro, de saber o que a gente abraça, para também a gente não ficar soberbado de tantas coisas para fazer. E segundo, entender que nada é sobre nós, nada é sobre o nosso humano, tudo depende da graça de Deus. E quanto menos eu me aproximo da graça, eu vou ficando esvaziado, eu vou ficando meio vazio, e as coisas acabam se tornando sem aquele sabor, né? Sem aquela força da graça de Deus. Entender que antes de querer o que a gente faz, Deus nos quer primeiro. E a gente precisa lembrar disso todos os dias. A gente pode participar de 10 mil pastorais, a gente pode fazer 10 mil coisas, mas antes de querer o que a gente faz, Ele nos quer primeiro. E a gente não pode perder isso. Quando a gente perde a intimidade, a busca, a proximidade com Deus, a gente acaba perdendo todo o sentido daquilo que nós fazemos, não é? A graça de ser impulsionado pela força que realmente é capaz de levar a todos nós em águas mais profundas. Então, já aconteceram várias vezes em que eu tive que parar e dizer, olha,
eu tenho que realmente estar atento a tudo aquilo que eu estou fazendo e fazer com amor, mas sem esquecer que Ele me quer primeiro antes de querer o que eu faço. E quando foi que surgiu o Santo Flow na sua vida? O nome Santo Flow, qual foi a inspiração para esse nome, nesse novo meio, né, de comunicação? Então, pelo fato de eu sempre ter feito rádio, as pessoas comentavam muito porque é que eu gostava de entrevistar as pessoas no rádio, e as pessoas diziam, olha, eu gosto da música do seu programa, eu gosto quando você fala do Evangelho, mas eu gosto muito quando você entrevista alguém, né? É como se você estivesse dentro da minha casa. Então as pessoas sempre deram um feedback de proximidade das conversas que eu tinha no rádio. Quando apareceu a modalidade de podcast ali, que começou nos Estados Unidos, depois entrou no Brasil ali com muita força, o modo de conduzir uma conversa é um modo que eu olhei e disse, olha, isso é muito parecido com o que eu sempre fiz no rádio. E ali nós tomamos a decisão de começar esse podcast, na época no Ceará, e demos o primeiro passo para que isso acontecesse. E uma das inspirações é o próprio Flow Podcast, que é um dos primeiros podcasts que aconteceram no Brasil, no sentido de abrir e dar tudo certo. E eu disse, olha, Flow é o fluir, é o levar. Então o que nos leva é a força do Espírito Santo. Então para nós o Santo Flow é o mover do Espírito, que leva a nossa vida e que também era a nossa intenção, e graças a Deus, que leva também todo o conteúdo, todo o teor das nossas conversas. Então por isso que é o Santo Flow, claro, inspirado no próprio flow daquilo que eles faziam, e graças a Deus até hoje Nosso Senhor vem inspirando assim, sendo esse flow, esse caminhar das coisas. E como foi para você perceber que você se tornou o Guto do Santo Flow, né? Porque hoje em dia não é o Guto Azevedo, é o Guto do Santo Flow, não é mesmo? Sim, é verdade, isso é muito bom, as pessoas reconhecerem a gente, do trabalho que a gente faz, do apostolado que a gente realiza, né? E eu tento ao máximo gerar o máximo que eu puder de proximidade com as pessoas, né? O Guto do Santo Flow é o Guto que está na casa das pessoas todos os dias através de uma conversa, através de um bate-papo. E eu penso um pouco assim sobre isso. Para mim, eu sou o Guto, o esposo de Zulene, o pai de Mariana, o pai de Glória, e tá tudo bem. E as pessoas olham o Guto do Santo Flow e, nossa, é isso mesmo, sou seu irmão, sou seu amigo, tô na sua casa todo dia. E eu encaro com muita alegria ver que as pessoas, olha, Guto, você tá na minha casa todo dia e tal, né? É estranho quando alguém diz assim, Guto, eu só durmo com você, aí é estranho, né? Que já aconteceu. Aí a Zulene fica com ciúme, hein? Que já aconteceu. Lá em casa a gente só dorme com você. O casal, né? Eu disse, tá bom, então tá certo. Deixa essa parte pra lá, né? Mas é sinal de muita alegria mesmo. E quais são as dificuldades que você encontra nesse processo? A gente sabe que a agenda é encontrar, né, as pessoas que aceitem vir até o seu podcast, as pessoas que às vezes não conseguem, né? Dificuldade de agenda mesmo, dificuldade de logística, espirituais mesmo, né? Que a gente sabe que como uma missão vão aparecendo batalhas, né? O fato é que hoje a gente recebe menos não, quase nenhum, mas a gente recebeu muito não quando convidamos pessoas para estar no Santo Flow. No início esse foi um dos maiores desafios. Hoje, depois de 350 episódios, o desafio agora é a gente manter uma continuidade. Por isso que hoje, não é só no Santo Flow, mas em outros podcasts, está havendo uma migração de temática, no sentido do podcast não ser com uma pessoa, mas ser um podcast com um tema. Então as pessoas vêm para tematizar um podcast, considerando que já houve um rodízio muito grande de pessoas, 350 pessoas diferentes, então no meio de nicho, então é sempre difícil trazer algo que seja 100% uma pessoa nova, né? Então hoje a gente está tematizando muito a realidade dos convidados, e um outro ponto é toda a situação em si de você manter tudo isso, né? Por ser um podcast de nicho, do ponto de vista empresarial, comercial, nós temos empresas do nicho católico que apoiam bastante, graças a Deus,
Mas nem sempre é suficiente para a grande estrutura que nós temos para sustentar. Então o fato de furar a bolha no sentido de abrir escalas, abrir pessoas, abrir realidades de empresas que não são católicas e que olhem para o nosso público, para o nosso nicho, também aí pode ser considerado um dos desafios que a gente passa, né, a cada dia. E depois a minha personalidade sanguínea, que tem dificuldade de continuidade com as coisas. Então o sanguíneo ele muda muito o foco, e aí é uma coisa que eu trabalho muito para não ficar muito titubeando de foco para um lado e para o outro, porque aí só assim, porque podcast é continuidade, internet é continuidade, internet é sempre estar um atrás do outro e não parar. Então é um desafio diário, continuar e perseverar com tudo isso. E como que você tenta driblar esses desafios? A gente sabe que você está aí nas redes, que você tem grandes empresas que te apoiam, né? Graças a Deus, e está sempre buscando. E onde você busca o seu refúgio nessas dificuldades? Então, eu sempre vou entendendo o que é que o próprio mover da coisa vai levando, né? Hoje, do ponto de vista, por exemplo, comercial, já não basta mais você simplesmente fazer mídia de alguém, né? Você precisa, o marketing ele pode ser um marketing normal, um marketing que a gente já entende como publicidade. Ele pode ser também outras duas coisas, que é propriamente o marketing de conteúdo, no sentido de falar assim, olha, eu preciso gerar conteúdo para aquele parceiro meu. Então isso a gente tem feito, no sentido de buscar dentro da empresa como que ele pode ser influente no nicho dele, produzindo conteúdo. A gente ajuda as empresas nesse sentido. E também tá próximo das empresas que estão conosco. Então, quando alguém contrata o Santo Flow para publicidade, a gente não simplesmente faz publicidade, a gente entra dentro da empresa e, à medida do possível, ou à medida da abertura que a empresa dá, a gente tenta partilhar um pouco as nossas experiências para fortalecer a equipe de marketing daquela empresa. Então nós entramos dentro da empresa literalmente com reuniões periódicas, onde a gente faz um exercício de pensar junto caminhos para aquela empresa crescer. Então hoje a proximidade que nós temos com as empresas talvez seja um dos motivos de ter bastante, assim, graças a Deus, bastante no sentido de ter uma quantidade que as pessoas às vezes, nossa, mas como que ele tem? Uma das coisas que a gente faz é isso, a gente não trata um contrato de publicidade como um contrato que você paga e eu falo de você. A gente abraça a empresa com a experiência que nós temos no ramo de publicidade e traz para nós, assim, uma possibilidade de ajudar. Olha, conosco funciona isso, vamos tentar aqui. Isso acontece periodicamente, da gente meio que unir-se àquela empresa junto com a equipe de marketing daquela empresa para fazer crescer. E a gente vai percebendo que o contrato que a pessoa tem conosco não é um contrato somente de publicidade, de branding. É realmente uma prestação de serviço muito além, que ainda aí é o maior resultado que a empresa ganha, que é um resultado de parar com alguém para pensar sobre aquilo. Então, talvez as empresas tenham uma certa continuidade, porque a gente realmente tanto abre as portas da nossa empresa para que eles venham, como também a gente, se deixar, a gente ajuda realmente e mergulha junto com ele para pensar possibilidades. E eu fiz essa pergunta justamente porque quando a gente fala de igreja católica e de missão, as pessoas têm dificuldade de entender que a gente precisa manter, né? Que isso precisa ter um fundamento ali mesmo de mercado, né? E isso é muito visto aqui na Expo Católica através de diversas vertentes e empresas. E é importante que as pessoas entendam que a profissionalização, né, de tudo isso faz com que a gente fortaleça a missão da igreja, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, se a gente parar para pensar, olha aqui, 200 expositores, mais de 200 expositores, né? 15 mil metros quadrados de feira, não é isso? Isso. 15 mil metros quadrados de feira. Quantas pessoas, empresas de todos os sentidos, eu vi empresas que eu nunca tinha visto, segmentos novos no meio católico, empresas que atuam
diretamente em coisas que eu nunca vi na vida, muitas novidades, muitas coisas. E quando a gente vai percebendo tudo isso, isso vai empurrando a gente, né, para dizer, olha, o Espírito Santo está agindo e as pessoas estão acordando, as pessoas estão realmente despertando para uma realidade de profissionalização, né, das coisas. E quando a gente profissionaliza aquilo que a gente faz, é um ato de valorização. É um ato verdadeiro de entender que o que a gente faz é sagrado e a gente valoriza. E valorizando a gente faz crescer esse mercado que é, entre aspas, o mercado católico. E vendo tudo isso crescer, a gente entende que a fé chega até as pessoas de uma forma mais potente. Perfeita a sua colocação. E aí eu quero saber um pouco com você, o que você trouxe do Santo Flow para a Expo Católica esse ano. Esse ano é a primeira vez que a gente tem um estúdio e tem um algo a mais. Nós já viemos com estúdio, no primeiro ano a gente veio com 12 metros quadrados, o ano passado com 24 metros quadrados, e esse ano nós viemos com 60 metros quadrados. E é a primeira vez que tem um estúdio e tem uma espécie de arena de expositores dentro da exposição, que são parceiros, que são 6 parceiros que estão aqui dentro da nossa arena, que eles vêm para aproveitar as pessoas que acabam ficando ao redor aqui para abordar, para conversar, para poder trocar uma ideia e, acima de tudo, fazer ali aquele network necessário. Então foi muito legal, está dando muito certo, as pessoas acabam abordando e tudo, conversando, outras fazendo meio que um trabalho de brand, de apresentação daquilo que faz. E, além disso, a gente esse ano conseguiu trazer mais equipamentos para melhorar um pouco mais a qualidade. E toda a decoração esse ano, a primeira vez, a gente conseguiu algo bem legal, que foram esses LEDs que acabam chamando a atenção meio que de longe, assim, né? E ficou aquele espaço aconchegante, aquele espaço maravilhoso e que as pessoas estão visitando. E tendo os parceiros aqui do lado é sempre muito bom, sinal de muita alegria, de perceber que tem gente que está aqui para fazer acontecer a coisa. E principalmente são pessoas que acreditam Sim. no mesmo ideal e caminham com o mesmo propósito, né? Não, sem dúvida. Todos eles que estão aqui acreditam, claro, tem todo o seu trabalho que precisa ser divulgado, mas acreditam profundamente naquilo que eles fazem e, de uma forma também direta, acreditam no trabalho que a gente faz, e isso é sinal de muita alegria. E agora vamos falar um pouco de futuro. Sim. Quais são os planos de Guto? Quais são os sonhos de coração de Guto para o futuro? Pois há pouco tempo a gente começou uma experiência, que é uma experiência do Santo Flow TV, que é uma cartela de programas que a gente já tem gravado aí vários programas novos. Uns nós já conseguimos colocar no ar, outros estão guardados para na hora certa serem divulgados, que são temporadas de programas específicos que a gente produz, a gente cria e coloca na grade como programas dentro do canal do Santo Flow. Então a nossa dedicação é formatar isso de uma forma muito organizada, com programas muito interessantes. A gente vai estrear agora em agosto De Dia, que é um programa num formato parecido com o De Noite, e que a gente gravou no teatro, com bancada, um talk show muito organizado, muito legal. E a gente tem produzido coisas novas, que a ideia é que até dezembro a gente tenha pelo menos 15 programas por dia, para que a gente possa aproveitar a audiência que o canal tem para expandir ainda mais a evangelização. E agora sim, pra gente finalizar, não quero alongar aqui com você, que eu sei que a agenda tá bem apertada, né? Ping-pong bem rapidinho. Opa, ping-pong. Aí, ó, chegou o café. Pelo menos a bola já tem. Aí, ó, ele não vai precisar falar. Quem acompanha ele sabe que ele fica xingando a Zulene, né? Zulene, meu café, cadê o meu café? Demorou esse aqui, demorou. Não queria dizer, mas demorou. Tu tava fazendo? Esquecer. Tá vendo, Celso? Essa mulher me dá trabalho, viu? Mas vamos lá. Ping-pong, a bola já tá aqui, vai lá. Seu santo de devoção. São Felipe Neri e Santo Agostinho. Você pede tudo para eles? São Felipe Neri, o santo da alegria, e Santo Agostinho também eu tenho muita devoção. Na verdade, Santo Agostinho eu tenho uma proximidade assim mais tipo intelectual. Quando eu leio eu tenho facilidade de compreensão, então eu me sinto muito, não sei porquê. E São Felipe Neri porque é o santo da alegria, e as pessoas falam muito que o Santo Flow traz alegria,
e eu me identifico muito com São Felipe Neri, então desde cedo, então São Felipe Neri e Santo Agostinho. Um versículo que te move. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Eu escutei um dia uma pregação, o pregador disse que era a receita da felicidade, e ali eu decidi que tudo na minha vida primeiro seria Deus aos 14 anos, e hoje, se tivesse um concurso do homem mais feliz do mundo, eu era um forte candidato. Amém. Um medo de... Da minha sogra. O medo de decepcionar Nosso Senhor e me afastar dele. Eu acho que esse é o maior medo da minha vida. Um sonho. Um sonho é que um dia eu possa estar 24 horas no ar, chegando ao maior número de pessoas possível, e que seja uma empresa que consiga se sustentar bem no sentido espiritual e também profissional, mesmo com tanta coisa sendo feita ao mesmo tempo. É um sonho ver esse apostolado aí funcionando ininterruptamente para que as pessoas possam se aproximar de Jesus. 24 horas no ar, haja café, hein? Haja café. Um mico que você já pagou na missão? Rapaz, um mico eu já paguei na missão. Eu acho que quando eu dormi e ronquei na Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha, na missa de aniversário do cardeal, quando ele estava fazendo a homilia. Eu acho que foi o maior mico que aconteceu. Eu estava muito cansado na peregrinação, e o cardeal já era velhinho, ele estava fazendo a homilia, era o aniversário dele, e ele pregando, o maior silêncio na Catedral de Santiago, e eu dormi, ronquei, e ecoou o meu ronco na catedral inteira. Foi maravilhoso, maravilhoso. Um convite que te surpreenderia se você recebesse? Rapaz, um convite que me surpreenderia... Olha, sinceramente não sei. Mas vamos lá, Papa ligando pra você, Guto? Quero te conhecer, assistir mas, aqui assim, um episódio do seu podcast. Uma coisa que seria uma surpresa, se um dia eu tivesse no Vaticano falando de algum assunto ligado a uma possível canonização de Dom Henrique. Isso seria uma surpresa muito agradável e uma felicidade muito grande para mim. Ai, com certeza. Guto, eu quero agradecer você por nos receber, por aceitar essa nossa invasão aqui, invasão da Expo Católica aqui no podcast do Santo Flow. Agradecer a você por aceitar, né, estar aqui mais um ano na Expo Católica, a sua confiança na equipe da Expo Católica, no nosso evento, a nossa parceria acima de tudo. Queria pedir para você deixar um recado, né, para as pessoas que vão nos assistir. Não sei se esse episódio vai dar tempo de sair antes da Expo Católica acabar, mas acima de tudo para que elas conheçam, né, a Expo Católica, para que se preparem para vir para cá, né, o ano que vem ou ainda esse ano. Então, a câmera é sua agora, né, porque a gente está no seu estúdio, é tudo seu mesmo. A Expo Católica é um pedaço do céu na terra. Todo mundo que chega aqui pensa, talvez, que vem olhar uma loja ou vem expor alguma coisa. Mas o que acontece aqui é que cada um, Deus usa para fazer algo no coração. Talvez você não entenda nesses 4 dias o porquê que você está aqui. Mas Nosso Senhor, Ele usa da sua vinda, do seu trabalho, dos dias que você passa aqui, porque esse lugar aqui tem Capela do Santíssimo o dia inteiro. Gente rezando, entregando tudo que está acontecendo aqui. Então a Expo Católica é um lugar da gente encontrar o céu na terra, e por isso que você precisa se preparar para o próximo ano não faltar de jeito nenhum esse evento maravilhoso. É isso aí, Expo Católica 2025 no Santo Flow.